Eu sou a Nibide e hoje nós vamos falar a respeito do livro O Nariz de Nicolau Gogol. E, gente, essa edição que eu vou deixar aqui foi a que eu li, tá disponível no Kindle Lynch, mas tinha também outras edições, caso você queira ler, em outras edições que também estão disponíveis no Kindle Lynch. Agora imagina só vocês, que você acorde um belo dia sem nariz. Já pensou, já parou para imaginar? E é isso que vem narrar aqui essa história. Esse conto foi publicado lá em 1836 por Nicolau Gogol e também ele foi o autor de O Capote, que eu inclusive li. Se vocês quiserem resenha também, deixa aí nos comentários. Eu li e amei. Tem vários outros contos também que o autor publicou, contos alguns mais famosos, outros nem tanto. Mas vamos lá, a história vai começar com o barbeiro da cidade. Esse barbeiro era muito famoso por arrancar sangue dos seus clientes toda vez que vai barbeá-los. Um belo dia esse barbeiro acorda de manhãzinha, senta à mesa, vai comer um pão e eis que ao cortar esse pão, ele encontra um nariz ali no meio. Tipo, tem um nariz no meio do pão dele e ele não faz ideia de como foi parar ali. E a primeira coisa que ele pensa é como me livrar desse nariz. Lógico, sem levantar suspeitas, é claro. Então ele vai tramar várias coisas, ele vai até sair com esse nariz embrulhado ali, vai tentar se desfazer dele. E são coisas hilárias que vão acontecer com esse barbeiro ao tentar desfazer desse nariz. E veja bem um detalhe, ele não lembra de ter arrancado o nariz de ninguém, simplesmente apareceu um nariz no meio do pão dele, então ele não faz ideia de como aquilo aconteceu, mas ele quer se livrar sem levantar suspeitas. Do outro lado da cidade, nós temos Kovalyov e ele acorda sem nariz. Simplesmente não tem nada ensanguentado, cortes, nada, tá simplesmente onde era para ser o nariz, tá liso, não tem absolutamente nada, ele não faz ideia de onde está o seu nariz, de como ele perdeu o seu próprio nariz. Vem várias indagações, né, a respeito de como ele perdeu o seu nariz, como isso é possível, onde foi parar, o que que aconteceu. Então várias vão ser os questionamentos aí pro nosso pobre Kovalyov. Algumas pessoas vão dizer que esse nariz se refere, na verdade, a outro órgão, mas que na época foi usado o nariz porque, vocês sabem, era outra época, né? Não podia usar nada explícito, mas enfim. Em alguns outros questionamentos desse Kovalyov, você vai até imaginar que pode ser mesmo, principalmente quando ele fala de tipo, e agora, como que eu vou encontrar algumas mulheres que ele cita, as quais ele se encontra, né, algumas amantes ali, pessoas que ele nutre algum sentimento, e ele se questiona como que eu vou encontrar com elas. Mas bem, fique aí para você, leia como quiser, como você achar que, né, que deve ser. Kovalyov vai tentar andar ali pelas ruas despercebidos e é no meio de uma dessas tentativas de passar despercebido seu nariz que ele vai dar de cara com o seu nariz andando como se fosse um homem comum. Tipo, ele olha um homem e ele fala, gente, mas esse é o meu nariz. E dá para acreditar, assim, ó, que o nariz dele some um belo dia. Já não tem explicação para esse nariz ter simplesmente sumido. E de repente ele se depara com um homem na rua e é o próprio nariz dele. E veja, esse nariz vai ter até mesmo uma personalidade. Esse nariz foge dele ali pela rua. Esse major, né, Kovalyov, ele vai tentar recuperar esse nariz. Ele vai tentar algumas pessoas para ajudá-lo, como é o caso do comandante de polícia. Ele vai tentar também outras pessoas, mas todas as pessoas meio que se esquivam dele, sabe? Não, né, não sei se leva muito a sério ou não quer se comprometer ali com o sumiço do nariz, até que ele vai até o jornal e tá até considerando publicar uma nota de desaparecimento e ele fica se questionando como que eu vou colocar isso, né, na nota do jornal. Então assim, ó, são coisas hilárias acontecendo. O engraçado é que as coisas vão tomando uma proporção tão gigantesca que ele cogita até mesmo que uma certa mulher tenha, assim, está meio que no meio desse desaparecimento desse nariz, porque essa mulher queria que ele se casasse com a filha dela. E como ele não tinha dado, né, assim, não pretendia se casar ali, meio que estava recusando, a mulher teria roubado o nariz dele. E eles chegam até a trocar alguns bilhetes, mas a mulher não faz ideia do que ele tá falando. Tipo assim, tipo, como assim, né? Que nariz é esse? Do que você tá falando? Ela fala, ele tá falando em metáforas, o que será que tá acontecendo aqui?
Eu não vou contar como que a história termina, mas tem um fato muito interessante a respeito do autor que vale mencionar aqui. Gogol, ele viveu durante o Império Russo. Mas veja, esse local onde ele nasceu é exatamente uma área que hoje faz parte da Ucrânia. E essas obras do autor foi muito influenciado pela cultura, pelas características ucranianas. Mas por ele ter escrito em russo, os russos dizem que é uma literatura russa e a Ucrânia, lógico, vai falar que é uma literatura ucraniana. Então há toda essa polêmica ali, né, em respeito de nacionalidade do autor, também a respeito das obras, né? Cada um fala que as obras e a literatura teria a ver. E fica aí o questionamento para vocês. Vocês acham que as obras do Gogol pode ser considerado uma literatura russa ou uma literatura ucraniana? Ou mesmo você acha que tem que pertencer às duas, assim? Fica aí, deixa nos comentários qual a sua opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais resenha assim, deixe seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.